Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho dessa história de vida que o Pai tem nos concedido, né? Essa trajetória que nós temos vivido. Eu sou um homem privilegiado de ter amigos, né? Eu falava ali para o meu amigo Breno, né? Vocês todos são os meus amigos, tá? Acredite nisso. E meus irmãos em Cristo que eu amo e quero estar servindo com alegria. Mas eu falava para o Breno ali, a gente ficou ali meio que emocionados pelo fato da gente não deixar de acreditar nessa amizade. Viu? Pode deixar ele à vontade, viu, filho? Fica tranquilo, está tudo em casa. E de não desistir dessa amizade, desse companheirismo, porque nos momentos mais difíceis que a gente vive é que nascem os irmãos verdadeiros. A Bíblia diz que em todo tempo você ama o amigo, mas no momento da adversidade é que nascem os verdadeiros irmãos. Então todos nós passamos por provações, para que nessa provação você vai ver se você vai ser um verdadeiro amigo ou um verdadeiro irmão. Faz sentido isso? Faz? Porque nos momentos mais difíceis da minha vida, foi no momento que nasceram os meus verdadeiros amigos e irmãos. Então muitas vezes você vai passar por provas, vai passar por provações, é para teste. Assim foi com o nosso Senhor Jesus. Você lembra quantos ficaram ali no pé da cruz, quando ele foi crucificado? Quantos? Ó, o restante voltou a pescar, o outro não sabia mais quem era. Mas o Senhor é misericordioso e depois foi mostrando o propósito que ele tinha após a sua ressurreição. Mas é no momento da prova, da adversidade. Eu não me canso de lembrar, né, do meu amigo Osmar, que no momento mais difícil da nossa vida, ele nos levou para morar junto com ele. Nós moramos 8 meses na casa do Osmar. O Alexandre era pequenininho, com 2 anos. Nós estávamos vivendo um momento de transição, de mudança de residência. E o Osmar abriu as portas para nós morarmos juntos. Então, só faz isso mesmo quem ama e quem realmente tem um verdadeiro relacionamento. Isso também já fazem 40 anos, né, dessa amizade que eu tenho com o pastor Osmar. Então, isso nós vamos sempre ser colocados à prova. Amém? Porque nós nunca vamos ser iguais. Diga para o seu irmão, você nunca vai ser igual a mim. Viu? Se isso te fortalece, né? Os relacionamentos, os casamentos, as pessoas nunca vão ser iguais, vão sempre ter diferenças. Tem ou não tem? Tem? Eu tenho uma grande diferença com a Kátia. Ela é branquinha, eu sou negro. Já começa por aí. Ela gosta de roxo, né, lilás. Eu gosto de azul. Nem por isso nós não caminhamos juntos. Amém? Então, eu gosto de um tipo de comida, ela gosta de outro tipo. Faz parte. Amém, queridos? Então, eu quero caminhar com você aqui, no compartilhar com vocês um desafio de fé. Né? Se você puder focar, inclusive, viu, Fábio? Se você quiser, eles têm uma sala de aula lá, no Ministério Infantil, que pode... Hã? Mas a Lucila tem uma graça especial. Tenta. Pode tentar, viu, filhão? Tem uma sala especial que a Lucila tem, de alunos, que vai receber lá com muita alegria. Vai dar um pulinho lá, você vai ver, vai ajudá-la. Acompanhe lá ali, Alessandra. Pode entrar pelaquela sala ali, tá? Pode ficar tranquilo. Está tudo em casa. Ele vai amar, não vai querer sair mais daquela sala. A Lucila está chegando ali atrás, ó. Ela é especialista no assunto. Ele vai amar. O pai vai ter dificuldade de tirar ele de lá depois. Nosso Ministério Infantil está extremamente equipado para todas as idades e todas as situações. Uma graça que Deus tem dado ao Ministério Infantil. Eu estou impressionado. E faço questão que você também, que não viu como é que está o Ministério Infantil depois de reformado, passe lá no Ministério Infantil. Você vai ver como é que nós estamos vivendo. Amém? Então olha para mim, por favor. Eu quero desafiar o seu coração nessa manhã. O grande desafio para os nossos corações é não desistir. Diga comigo, não desistir. Porque nós passamos por lutas, por dificuldades, por tribulações. E muitas vezes falamos isso para as pessoas. Não desista, não desista. Mas com base no quê?
Qual é a base para as pessoas não desistir? Qual foi a base para eu, nesses 40 anos de ministério, não desistir? 62 anos de idade, não desistir. É a palavra de Deus. É a palavra que nos sustenta. Então, sempre somos encorajados e motivados a não desistir na vida cristã. Porque Jesus disse, no mundo tereis o quê? Tereis o quê? Aflições. Nós todos somos sujeitos a passar por aflições. Ficou ou não ficou? Pronto. Fica tranquilo. Não vai voltar mais. Vai voltar para sair, né? Então, essa declaração de não desista tem que estar no nosso coração simples. Tem que estar encorajando as pessoas a não desistir. Porque eu fui muito encorajado por Deus ao longo da minha história para não desistir. Se você virar o texto de Josué, capítulo 1, vamos lá. Eu vou compartilhar com você algumas promessas aqui de Deus no nosso coração. Josué, capítulo 1, verso 9. Coloca para mim, por gentileza. Olha só, uma convicção que você precisa ter no seu coração. Quem foi que te chamou? E quem foi que te escolheu? Foca aqui, gente, foca aqui. Não. Fica tranquilo, vocês vão aprender a focar. Diga assim, eu vou focar, fala para mim. Isso, foca nos meus olhos azuis aqui. Né, Mateus? Pode focar também na câmera que está fora, viu, Mateus? Isso. Aê. Hoje eu estou elétrico. Não fui eu que ordenei a vocês? Seja o quê? Seja o quê? Forte e corajoso. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas a palavra de Deus está dizendo assim, olha, não fui eu que ordenei a você? Seja o quê? Forte e corajoso. Não se apavore, não desanime. Essa foi a palavra que mais gritou no meu coração nos últimos anos da minha vida. Para que eu não viesse a desistir, para que eu fosse encorajado. Amém? Amém? Seja o quê? Forte e corajoso. Não desanime. Quantas pessoas vivem desanimadas? Quantas pessoas você encontra no seu dia a dia desanimada? É verdade ou não é? Hã? Por situações e circunstâncias. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você de vez em quando. É isso? Por onde? Por onde você andar. Essa é a convicção que nós precisamos ter. De que o Senhor está conosco por onde nós andarmos. Porque o grande problema da nossa vida é que a gente não foca na presença de Deus. Na presença de quem? De Deus. Porque quando surgem as dificuldades, as lutas, as tribulações, nos desestabiliza. A gente perde o foco. Então, não perca o foco. Não é bonito? Está de boa aí, né? Deixa ele. Se está com fone, nem está me ouvindo. Caminhando aqui. Usamos essa declaração de fé para não desistir. Diga para o seu irmão, não desista. Amém? Viu, pai? Vai precisar ajudá-lo. Viu, Lucila? O pai vai ajudar a levá-lo ali na cantina, senão os irmãos não param de olhar para ele. Mas nem com o meu terno claro, o pessoal não fica olhando para mim. Mas não tem problema não, gente. Isso. Tem que ajudá-lo e levá-lo, viu, mamãe? Não tem problema nenhum, viu? É que senão os irmãos não vão conseguir se concentrar aqui. Pode deixar, fica tranquilo. No nome de Jesus, está tudo sob o controle do Pai. Amém? Vamos voltar no texto? Volta no texto para mim, por favor. Pode ser que você estava precisando ouvir essa palavra hoje. Se não for para você, você pode encorajar outras pessoas. Não fui eu que ordenei a você? Seja o quê? Por que a Bíblia diz que nós temos que ser fortes e corajosos? Porque muitas vezes nós enfraquecemos. Por que corajosos? Porque tem situações que precisam de coragem. Eu falo isso muito para os homens. Os homens precisam ter coragem. Onde fiquei muito feliz e satisfeito aqui no grupo da juventude, que a maioria
que estava aqui ontem eram homens, moços, tanto jovens como adolescentes. A maioria, porque normalmente a maioria são mulheres. Se eu pedir para levantar aqui, tem mais mulheres do que homens aqui na igreja. Mas ontem a maioria eram moços. E eu tive o privilégio de falar com eles sobre o ministério dos homens que nós temos estabelecido nessa igreja. E Deus tem levantado homens corajosos. Homens corajosos. Amém? Então, se você está vivendo um momento de medo, Deus está falando para você não ficar apavorado, para você não desanimar, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esta é a convicção da presença de Deus que nós precisamos ter todos os dias. Então, não desistir, precisa permanecer, ter paciência. Diga-me, paciência. Quantos aqui têm paciência? Uns corajosos ali. Levanta a mão pela fé e fala assim, eu tenho. Pela fé, assim, eu tenho. É pela fé. Deus vai pôr em você. Fala assim, pela fé, eu tenho paciência. Nossa, quanta gente cheia de fé. Porque se a gente não declara, não se torna realidade na nossa vida. Acredite, irmãos, você precisa ter paciência para muitas situações e circunstâncias. Se você diz que você não tem paciência, você não exercita a sua paciência. Amém? O nosso grande erro é nós admitirmos as coisas negativas da nossa vida. Se você declara que você não tem, você não tem. Mas se você declarar pela fé que você tem paciência, você vai exercitar a sua paciência. É um exercício. Amém? Então vamos chegar no estágio que o Ismael vive. Vamos chegar, Ismael, fica tranquilo. Né, Vanessa? Tem uma paciência com a gente. Eu vou chegar nesse estágio ainda. Então, o que eu preciso ter? Esperança, tá bom? A promessa, a âncora da minha alma e dos meus sentimentos, que está vinculada a essa questão da paciência. Precisamos aprender, olha só, aprender a não desanimar. Visualizar, sonhar com Deus. Os sonhos e projetos dele para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Caminhando aqui. Manter o foco nos princípios da palavra. Já vou entrar nos textos bíblicos para você aqui. Manter o foco na palavra. Aconteça o que acontecer na sua vida, foque na palavra. Porque quem está focado na palavra está enraizado. Você não se move por nenhum vento de doutrina, porque você está firmado na palavra de Deus. O que me sustentou ao longo desses 40 anos foi a palavra de Deus. Que a Bíblia diz, conhecereis e a verdade vos... Palavra de Deus. Confira tudo à luz das Escrituras. Amém? Porque a palavra é que vai gerar vida em você. Então, os princípios da palavra são inegociáveis. Deus, o nosso Pai, tem derramado sobre as nossas vidas, através do Espírito Santo, a palavra de Deus. E a sua presença e o desejo do coração dele é deixar claro nesses dias para o nosso coração, para que não venhamos a desistir e chegarmos até o fim. Amém? Se chegamos até aqui, porque a palavra de Deus tem nos sustentado. Você reparou quem foi no encontro Vida Vitoriosa, ou quem vai sempre nos encontros Vida Vitoriosa, todo o nosso material está focado na palavra. Porque o que gera vida é a palavra de Deus. O que gera vida? Palavra de Deus. A Bíblia diz, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus tem poder para isso. Quando a gente tira os olhos da palavra, a gente perde o foco. Amém? Então eu sou sempre levado a olhar para a palavra. Então nós fomos chamados por Deus, nós fomos escolhidos por Deus para vivermos na palavra. E outro texto que tem me sustentado é o Evangelho de João, capítulo 1. Quero que coloque para mim, por favor, verso 12. Eu gosto sempre de lembrar essa verdade, né, do poder da palavra de Deus nos nossos corações. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz ali, contudo, os que receberam, os que creem, aonde? O seu nome. O que ele fez?
Deu o quê? Autoridade. Autoridade significa poder. De quê? De se tornar o quê? Filhos de Deus. Uma coisa que o Espírito Santo me lembrou hoje pela manhã, né? Nesse momento que eu estou vivendo de celebração. A primeira coisa da minha identidade é que eu sou filho. Amém? A primeira coisa que tem que destacar no seu coração é que você é filho amado de Deus. Se você tem convicção de que você é filho amado de Deus, você permanece firme nele. Hoje de manhã o Espírito Santo lembrou isso no meu coração, com base nessa palavra. Deus me deu autoridade, poder para se tornar filho dele. Você é um filho amado. Então, alguém pode falar, quem você é? Eu sou fulano, eu sou ciclano. Não, eu sou filho amado de Deus. Que é uma declaração, acho linda, que alguns irmãos que eu conheço, eles sempre falam, eles vão se apresentar em um determinado lugar e falam assim, aqui eu sou Marcos, filho amado de Deus. Nós precisamos se apresentar para as pessoas, muitas vezes, com essa declaração de fé. As pessoas precisam entender quem você é. Filho amado de Deus. Se nós não soubermos que nós somos filhos amados de Deus, a gente não consegue viver o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Porque quem não sabe quem é, qualquer caminho serve. Consegue entender isso? Quando você sabe que você é um filho amado de Deus, você permanece firme na palavra de Deus. Então, hoje pela manhã, eu fui acordado com essa verdade. Escrevi aqui no meu caderno. Filho amado de Deus. Foi assim que Deus me gerou, é assim que Ele tem gerado no meu coração como um filho amado. Amém? Então, carregamos a sua presença, a presença do Espírito Santo. Eu citei aqui a semana passada, vou só repetir para você, lá em Atos capítulo 1, verso 8, que está vinculado a essa realidade, essa identidade como filhos. Por isso faz muita diferença, porque quando eu sei quem eu sou em Cristo, isso faz eu me projetar nesse mundo de uma maneira totalmente diferente. E com convicção. Atos 1, 8 diz assim, mas receberão o quê? Poder. Receberão o quê? Poder. Diga comigo, poder. Quando o quê? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. A convicção de filho e a convicção de que o Espírito Santo está na minha vida e como está na sua vida, e isso faz nós permanecermos. Então, nesse período da minha vida, o que aconteceu foi exatamente isso. A convicção da presença do Espírito Santo. Amém? Quando vem os ventos, quando vem as tempestades, quando já passaram por vento e tempestade? Deixa eu ver aqui. A pergunta é, veio os ventos e veio as tempestades, elas passaram ou não passaram? Que tudo passa. Tudo passa. E nós estamos vivendo uma era, esses dias, que o tempo está passando muito rápido. Tá ou não tá? Hã? Eu conversava com os jovens ontem aqui, na mesa, e nós conferimos exatamente isso. Jovens com 21 anos, o tempo está voando. Era ontem que eu tinha 19 anos. Foi ontem. Hoje estou com 30, né? Quem dera. O tempo está passando muito rápido. Nós fizemos a declaração de fé aqui, de remir o tempo, porque os dias são maus. Então, você carrega a presença está em você, e nós precisamos atentar para isso. Vamos para um texto aqui que eu quero caminhar aqui para aquilo que o Pai colocou no meu coração. Eu quero que você vá lá em 2 Timóteo, falando exatamente sobre os últimos dias. Então, o que nos sustenta é estarmos de olho na palavra. A palavra mostra, literalmente, a história do que está acontecendo no mundo nesses dias. Eu vou ler alguns textos aqui e quero fazer aqui um desafio para o seu coração, para você permanecer firme no chamado e na missão que Deus tem para a sua vida. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, na minha versão diz terríveis, na versão da NVI, dias terríveis,
Gente, nós já estamos vivendo esses dias terríveis. Sim ou não? Sim ou não? Acredite, aqui no Brasil, graças a Deus, você está vivendo uma verdadeira bonança. Mas tem lugares que as pessoas estão vivendo dias terríveis, dias de dores. A semana mesmo teve aí como chama? Uma morte em massa na Nigéria de cristãos. Quando assistiram, quando viram isso? Vocês viram? Foi um massacre de pessoas cristãs. E só que os noticiários não falam sobre isso. Você não ouve notícias sobre isso. Porque estão matando os cristãos. Atentem para isso. Estamos vendo dias terríveis. Homens serão egoístas. Você conhece pessoas egoístas? Hã? Conhece? São os dias de hoje. Homens serão egoístas. Avarento. O que é uma pessoa avarenta? Diga para mim. O que é um avarento? Fala para mim. Hã? Se não sabe, procura no Google aí. O que é avarento? Hã? É um mão de vaca. Sabe aquela pessoa que não abre mão para nada? É o avarento. O avarento, ele pensa só nele. Nós estamos vendo esses dias, irmãos. Hoje o foco das pessoas é ficarem milionárias. Ter o seu primeiro milhão, mas elas não estão pensando nas pessoas, estão pensando em si mesmo. É verdade ou não é? Você entra nas redes sociais, só vê pessoas postando coisa bonita. É verdade ou não é? Você não vê ninguém chorando nas redes sociais. Você não vê ninguém falando assim, eu estou em depressão, Não, você só vê gente sorrindo. Caminhando. Hoje é um dia de alerta para o nosso coração. Avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. Olha que forte isso. Ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Quem são os inimigos do bem? Você pode, às vezes, fazer o bem na sua casa, na sua família, sempre aparece alguém contra. Quando você se converte, você não vê assim aquele aplauso na família. Não, agora ficou radical. Ficou fanático. Agora vai virar beato, vai levar dinheiro para o pastor. Não é assim? A pessoa virou uma pessoa boa, está fazendo o bem e é condenado por isso. Não é maluca a história? É os dias que nós estamos vivendo. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Às vezes Deus permite pessoas passarem momentos difíceis. Não é porque Deus quer castigar. O nosso Pai não castiga seus filhos. É que o Pai permite muitas vezes pessoas passarem momentos difíceis para atrair essas pessoas para Ele. Amém? Amém? Quando você encontrar alguém que está passando um momento difícil, fala assim, meu irmão, Deus está te atraindo para Ele. Minha irmã, Deus está te atraindo para Ele. Ele não quer destruir sua vida, não. Ele só quer chamar você para mais perto. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas coisas? Todas as coisas. Então, quando acontece uma situação, acredite. Parece que Deus está chamando você para o altar. Deus está chamando você para a oração. Deus está chamando você para a intimidade. Porque nós muitas vezes andamos muito distraídos e não estamos percebendo o agir de Deus. Então Deus permite acontecer algumas coisas na nossa vida para nos chamar para tempo de intimidade, de comunhão, de oração. Como vocês estão entendendo? Amém? Então os momentos difíceis da nossa vida não é para nos matar. É para nós crescermos. Então diga para o seu irmão com todo amor, Deus ama você, por isso Ele permite você passar momentos assim. Acredite nisso. Acredite. Agora, olha, atenta para isso, irmãos. Atente para isso. Verso 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aparência de piedade,
mas negando o seu poder, negando a sua eficácia. Tendo a aparência de piedade, mas negando a sua eficácia, o seu poder. Afasta-se também destes. Porque às vezes as pessoas têm aparência de bondade, mas por trás dessa aparente bondade pode ter um inimigo ali. Amém? Amém? Que o Pai dê para você e dê para mim também discernimento. Dê o quê? Discernimento. São esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais deixam levar por toda a espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, como James e Jambres, que se opuseram a Moisés. Esses também resistem à verdade. Tem pessoas que vão resistir à verdade. É forte? Você que se lida com isso todos os dias. Você fala a palavra de Deus para as pessoas resistem. Por quê? Porque a mente está cauterizada. Não consegue entender as verdades. E a Bíblia diz que o solitário busca o seu próprio interesse. Provérbios 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. Amém? Então, verso 9 diz assim: não irão longe, porém, como no caso daqueles que no caso daqueles que a insensatez se tornará evidente a todos. Então, que o Pai guarde o nosso coração, né? Que o Pai nos leve a viver no temor dEle, andar com sabedoria, com discernimento e buscar de todo o coração a vontade do Pai para nossas vidas. Amém? Amém? Então, só recapitulando aqui para nós aqui, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Se agarre na verdade. Se agarre nos princípios da palavra. Se agarre nesse momento que você está vivendo com Deus. Aumenta a intensidade dessa busca, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Amém, irmãos? Por quê? Porque eu estou alertando isso no seu coração. Porque os dias que nós vamos viver aí para frente, é o dia de nós estarmos buscando um avivamento. E avivamento vem através de arrependimento, vem através de quebrantamento, vem através de rendição. A dica que eu te dou é você não ficar voado. Eu sempre falava assim, existem 3 tipos de pessoas. As que fazem acontecer, as que ficam olhando acontecer, e a outra pergunta assim, o que aconteceu? Sabe? O que aconteceu? É esse tipo de pessoa que você não pode ser. Você tem que estar focado em fazer as coisas acontecerem. Vou dar uma dica para você aqui. Teve aqui sexta-feira uma vigília. Se você pode estar nas vigílias, venha orar. Porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar como se fosse um ladrão. De repente. De repente. Eu louvei a Deus que tinha bastante gente na vigília aqui. Isso aqui não é para colocar culpa, condenação, não é nada disso não. É para a gente não perder as oportunidades que o Pai cria para nós estarmos orando, buscando a sua presença, porque nós temos todo tipo de distração para nos tirar do foco. É verdade ou não é? Quando você percebeu, você ficou lá 2 horas assistindo um filme. Quando você percebeu, você assistiu lá a reprise do jogo. Nem é do jogo ao vivo. É verdade ou não é? Então, a gente não percebe, as coisas vão acontecendo e o tempo vai passando. E você perde as oportunidades. E a Bíblia diz, se mostrares frouxo, no dia da angústia, a sua força será pequena. O que significa isso? Ou seja, naquele dia que você precisava estar sendo reforçado aí no seu coração, você não estava. Aí quando surgem as dificuldades, as lutas, você não consegue trazer à memória um escape. Porque a Bíblia diz que não virá nenhuma tribulação, luta que você não possa suportar. Junto com a tribulação, vem também o escape. Então, às vezes a gente procura o escape e não acha. Então, junto com a tribulação, vem também o escape. Então, são dias
terríveis, e você vai ter o discernimento da parte do Pai de avaliar, de você estar discernindo os seus relacionamentos. Por isso é importante você participar de uma célula. Quantos aqui participam de célula? Deixa eu ver. Então, se você não participa ainda, procure os nossos irmãos, né, para que você possa participar, estar conectado, estar aprendendo junto, crescendo junto. Isso é tão importante, fazer parte. Ontem nós vimos aqui, né, como o Ismael falou, dos ministérios. Nós vamos fazer isso num domingo aqui na igreja e apresentar todos os ministérios para vocês, para que vocês possam se engajar nos ministérios. Tem ministério que você nem sabe que existe aqui. Às vezes é exatamente o seu perfil. Amém? Porque você pode passar o ano inteiro ou muitos anos aqui nessa igreja. Se você não descobrir onde Deus quer que você atue, não que o ministério vai levar você para o céu, não vai. Mas vai ajudar você a entender o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque não tem coisa melhor na vida, é você saber que você está no centro da vontade de Deus. Aonde? No centro da vontade de Deus, fazendo exatamente aquilo que o Pai quer que você faça. E eu tenho aprendido que nós não temos que fazer para Deus, é fazer com Deus. E quando você faz com Ele, não tem frustração. Amém? Quando você faz com Ele, não tem frustração. Porque a maior frustração das pessoas é que elas querem fazer para Deus. E quando elas querem fazer para Deus, elas querem reconhecimento humano. Aí os homens não reconhecem, as pessoas ficam frustradas. Está entendendo? Tudo que eu fizer na minha vida cristã, se for para agradar a homens, eu fico frustrado. Mas se eu estou servindo ao Pai, não tem frustração. Não tem frustração. Eu não faço aqui para agradar o Ismael, para agradar... Não! É para agradar ao Pai. Amém? Para agradar quem? Porque eu sou filho. A minha identidade é marcada como filho amado de Deus. Como estão entendendo isso? Você é o quê? Filho amado de Deus. Fala isso para o seu irmão. Você é uma filha amada, um filho amado de Deus. Amém? E isso vai levar você a viver uma vida de fé. Amém, irmãos? A convicção que você tem que ter uma vida cheia de fé. A fé envolve coragem, como o texto que nós lemos aqui agora há pouco. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Não é o pastor Marcos. Ou seja, quando eu acabo exercitando a minha fé, eu agrado a Deus. Como é que eu vou exercitar minha fé, pastor? É nos momentos difíceis. E você reparou que a primeira coisa que as pessoas deixam de fazer quando está com um momento difícil é vir para a igreja? É orar. Deveria ser diferente. Primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar no meu quarto e buscar a Deus. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ajustar meu compromisso com Ele. Eu já vivi momentos muito difíceis. Mas sabe o que eu fiz? Eu me engajei em buscar mais a Deus. Eu me lembro de um período da minha vida, estava namorando com a Kátia ainda. Ela está ali escondidinha ali, ó. E nós tivemos um tempo de separação no namoro, para buscar a vontade de Deus. E foi uma dor muito grande para ela. Só eu sei. Só eu sei que eu vivi naquele período. Eu vou falar a verdade, Só eu sei. Está me cobrando eu falar a verdade aqui. E foi um momento assim, foi um momento de nós estarmos buscando a vontade de Deus para a nossa vida, para ver se havia confirmação do Pai. Mas era terrível, porque a dor era muito forte. Então eu chegava nos cultos, eu chorava. Né? Não é por causa dela, não. Estava chorando também. Então, agora tem que falar, fala a verdade, tá aqui, ó. E aí, foi um momento difícil para mim e para ela. E fomos buscar em Deus uma palavra rema, uma palavra específica. E Deus confirmou no nosso coração uma palavra rema. Foi 1 Coríntios 13 e outros textos mais
que confirmaram essa nossa decisão. Só que nesse período, por ter sido um momento tão intenso para nós, envolveu muita gente na comunidade, foi um agito, outros jovens deixaram também, pararam para rever a vida deles sentimental. Falaram assim, o Marcão e a Kátia parou, nós vamos parar também. Foi um negócio assim, rachou o negócio ali. E aí, nós voltamos, alguns nem voltaram mais. E tão forte foi a brincadeira. Só que nesse período, eu fui solicitado que eu ficasse no banco. Eu estava ajudando a liderança dos jovens lá e fiquei no banco 1 ano. Isso foi o entendimento que os nossos pastores tiveram na época. E eu fiquei firme naquele propósito, só que eu não deixava de falar do amor de Deus para ninguém. Foi o período que eu mais evangelizei pessoas, ganhei amigos para Jesus, que são pastores hoje, mas foi nesse momento de dor que eu mais cresci. Então, momento de dor é para crescer. Diga comigo, momento de dor é para crescer. Amém? Não é para desistir. Então, foi exatamente isso que Deus fez na nossa vida. Então, pela graça do Pai, o Pai sabia que nós estávamos passando por aquilo por causa do propósito que Ele tinha para a nossa vida, para fortalecer e motivar o coração de outras pessoas. Quantas pessoas já foram estimuladas por esse testemunho nosso? Quantos jovens puderam desenvolver seus relacionamentos através desses testemunhos? Quantas pessoas foram reconciliadas com Deus por causa desses testemunhos? Nossa vida nada acontece por acaso. Amém? Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, quantas são? Todas são todas. Depende da ótica como a gente vê as coisas. Então não é para nos destruir, é para nós crescermos de fé em fé. Como diz aqui, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? É uma fé que, como é que chama? Uma fé sem limites, que é outro texto que eu gosto muito, de Efésios 3:20. Por favor, pode colocar esse texto. É o texto que marcou a minha história, marcou a minha vida. Aquele que é capaz de fazer o quê? Você consegue parar para pensar nisso? O que significa infinitamente mais, Silvana? Tem outra Silvana ali. O que significa infinitamente mais? Se eu coloco meu coração nessa verdade, como Deus falou comigo em cima dessa palavra, não coloque limites em mim. Pois nasceu a live Sem Limites, nasceu o livro Sem Limites, com base nessa palavra. Não há limites em Deus. É isso que me sustenta. É por isso que eu não desisto. Viu, filha querida? Porque não há limites. Eu sei que Ele pode fazer muito mais do que eu estou pedindo, crendo e pensando. Ah, mas a situação está assim. Ele pode fazer muito mais. Mas a situação é essa. Ele pode fazer muito mais. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Nós não temos controle. Amém? Nós não temos controle de nada. Está tudo nas mãos dEle. Essa consciência nós precisamos ter, irmãos. Porque a gente vive muitas vezes achando que nós temos o controle. Não temos o controle. Porque muitas pessoas vivem ansiosas, com medo, porque elas acham que elas têm o controle. Quando você achar que você não tem mais quando você tiver convicção de que você não tem mais o controle de nada, você vive melhor. Quando você ganhar a confiança em Deus, que é Ele que está no controle, você descansa. Quantos aqui são ansiosos? Vamos. Levanta. Por que vem a ansiedade? Porque a gente acha que tem controle. Eu não tenho controle sobre a minha vida e não tenho controle sobre a vida de ninguém. Isso me leva a um descanso. Porque eu sei que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Amém? Está claro isso? Se tem algo que Deus manda lá em Hebreus, nós nos esforçarmos, é para entrar no descanso. Anota isso que eu vou dizer para você no seu coração. Presta bem atenção nisso. No Novo Testamento, você não vai encontrar lugar
em que Deus manda você se esforçar. O único esforço que Ele manda a gente ter é para entrar no descanso. Para entrar onde? No descanso. Ou seja, porque no descanso é que está a sua segurança. Isaías 30:15, dá uma olhadinha para mim, que esse texto vai nos remeter a isso. Só me acha o texto do Hebreus para mim, Ismael? Hebreus que fala sobre descanso. Mas eu quero ler Isaías 30:15, o pessoal do louvor pode ir chegando aqui, por gentileza. Esse texto nos leva a um desafio de fé. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso. Arrependimento é mudança de mente, é metanoia. E esse arrependimento quem produz é o Espírito Santo. Tem situações que acontecem na nossa vida porque Deus quer nos levar a um arrependimento. Às vezes você não está entendendo o que está acontecendo, é porque Ele quer te levar a um arrependimento. Você pode colocar a culpa em A, em B, em C, em situação Y, X, mas Deus quer te levar a um arrependimento. E o arrependimento é que vai levar você a um descanso. Caminhando, está o quê? A salvação de vocês. Vamos repetir o texto aqui, ó. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no... Vamos ler juntos? No arrependimento e no descanso. Está o quê? Na quietude e na confiança está o seu vigor. Agora, olha, esse ponto aqui é interessante. Sempre quando eu li esse texto, eu parava aqui, ó. Aqui está o seu vigor. Eu sempre parei aí. Continua o texto comigo. Mas, porque nós temos dificuldade em buscar descanso. Nós achamos que nós temos que fazer as coisas. Deixa a ficha cair. Eu gosto desse silêncio. Esse silêncio é porque a gente está comendo, está se alimentando. Diz o soberano Senhor, vou continuar a leitura toda. O Santo de Israel, no arrependimento, no descanso está a salvação de vocês, na quietude. Você vê que tem pessoas que não conseguem ficar quietas. Tem pessoas que não conseguem descansar. Tem pessoas que não conseguem gastar tempo com Deus. E na pressa, muitas vezes, a Bíblia diz que o apressado peca. Na pressa tomamos decisões e fazemos escolhas erradas. Mas vamos continuar o texto aqui, verso 16. Vocês disseram, não, nós vamos fugir a quê? A cavalo. Cavalo significa força. Nós vamos fugir na força. Portanto, fugirão, vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes, portanto, velozes serão os seus perseguidores. Quando a gente sai do centro da vontade de Deus, começamos a ser perseguidos. Caminhando. Verso 17. 1000 fugirão diante da ameaça de 1, diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira em uma colina. O que significa isso? Muitas pessoas, muitas vezes, ficam expostas por causa do seu esforço. Mas não parou aí, não. Lembre-se, sempre depois das tribulações e dificuldades, vem a misericórdia de Deus. Nosso Pai é um Pai misericordioso. Verso 18. Contudo, o que acontece? Lê bem forte para mim. O Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar compaixão a vocês. Pois o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam.
Ó que lindo. Ó que lindo. Contudo, o Senhor espera o momento. Ele está esperando. Ele está esperando o momento de ser compassivo. Está esperando o momento de mostrar compaixão para com a sua vida. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus está esperando mostrar compaixão. Ele quer mostrar a bondade dele para com todos nós. Ele se levantará para mostrar compaixão. Muitas vezes Ele permite. Nós vivemos momentos no nosso braço, nossa força. O que Ele queria era apenas arrependimento e mudança de mente. Qual o texto de Hebreus, Ismael? Hebreus 4, 10 e 11, por favor. Pois aquele que entra no descanso, Deus também descansa do seu trabalho, como Deus descansou do seu. Portanto, fazemos o quê? Esforçamos para quê? Para entrar onde, irmãos? Descanso. No descanso e no arrependimento está a sua força. Deus quer que você entre no descanso. Pare de lutar. Pare de lutar. Pare de tomar decisões que Deus não mandou você tomar. Pare de fazer o que Deus não mandou você fazer. Se até aqui você lutou com as suas forças, hoje é dia de se render à vontade dEle. Você pode ficar em pé comigo, por gentileza? Não se distraia agora nesse momento. Só volta Isaías para mim, por favor. Isaías 30, 15. Diz o soberano, o Santo de Israel, no arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. É mudança de rota. Você está indo por um caminho, você se arrepende e muda o caminho. Mas quem faz isso, pastor, é o Espírito Santo. Eu não consigo convencer ninguém para mudar de rota. Mas o Espírito Santo consegue. Ele já me convenceu muitas vezes. E não foi poucas, foram muitas vezes. A compaixão dele continua me alcançando. Arrependimento. E vai vir o quê? Descanso. Quantos aqui precisam de um descanso?